imagina, tire fora assim, a Ipiranga. O que sobra ali? Isso aí é visto de montante, de cima para baixo, né? Uhum. Que essa curva aqui é para a direita. Ela vem lá de baixo assim, né? Estamos vendo aqui daqui para lá. A obra do Arroio Dilúvio, ela modificou Porto Alegre, né? Ela deu um outro aspecto a Porto Alegre. Foi uma obra muito grande, né? O dilúvio, todo o tempo dele foi feito pelo DNUS. Era Departamento Nacional de Obras de Saneamento. Então, toda essa gama que diz respeito a saneamento, à saúde pública, o desejo do dilúvio é muito antigo. O dilúvio era um arroio que transbordava, causava enchente, causava inundação nos bairros da cidade. 67, parece. Houve uma enchente grande naquela zona, naquela região lá. E então o Meneghetti era prefeito. E o Meneghetti foi pedir para o Telmo romper a Rua Santana. E a prefeitura já tinha começado um princípio de escavação no leito do Arroio Dilúvio. Tinha começado aqui na margem. Tinha feito até a Zenha, eles fizeram com um muro, o que existe hoje foi feito pela prefeitura, até a Zenha. Aí da Zenha fizeram a escavação, um princípio de escavação até a Rua Santana e não fizeram nada, não tiveram recursos. Então o Meneghetti, nessa época, o Meneghetti foi pedir ao Telmo que rompesse a Rua Santana, que continuasse. Então nós fomos, eu passei a noite lá, com a draga e tudo mais, e nós rompemos aí toda aquela inundação que tinha lá na zona do hospital, baixou tudo, em questão de 2 horas, desceu tudo. Foi uma grande demonstração do valor do Arroio Dilúvio, né? Daí continuamos, fomos embora até o Beco do Salso. Nasci e me criei aqui, estou com 80 anos. Aqui, né? É, bem na beirinha. Lá naquela casinha da esquina, a única mansão, eu digo a mansão, a única casa de madeira é a minha. Tudo, não tinha nada disso aqui. Então, Eu nasci na rua Dona Tereza e me criei na Rua Príncipe. Dona Tereza é a Jacinto Gomes. E a travessa Dilúvio era dali até aqui. Às vezes eu faço confusão, que era o arroio, aí depois tinha o Pombal. Só que tudo era banhado. O dilúvio, há muitos anos atrás, o Chaves Barcelo, os empregados passavam de canoa com as moças com aquela sombrinha. E nós éramos crianças porque era um arroio, não é como é hoje. Porque antigamente pescava, agora tudo é esgoto, a cidade cresceu muito, meu filho. É isso o problema. Problema em tudo. Não é só aqui, como em todo lugar. A cidade cresceu de repente, evoluiu tudo, né? E a gente tem que seguir. Tchau, tudo de bom. Tchau, obrigado. Vou ver se não tá pra mim.
Eric. Jade. Marielle. Guilherme. Professora Vilma. Mariana Cafu. Professora Riban. A gente vai subir, enquanto vocês vão gravando, a gente vai explicando pra vocês. Cafuncho, aqui é o Cafuncho. Cafuncho. Ai, herdeiro. É Vila dos Herdeiros. E por que cafuncho? Por causa que aqui antes, quando não tinha nenhuma casa, tinha cheio de plantas e tinha cafuncho, né? É, Sora? Tá, mas era toda essa parte ou só daqui assim pra lá? Profi, tudo. Tudo era cafuncho. Tudo era uma essas terras aqui todas eram uma fazenda e essa fazenda, o casal de donos era a família Santana. Quando eles morreram, ficou com os herdeiros, então por isso Vila dos Herdeiros. A minha prima, ela é As ruas, herdeira. essas ruas um dos filhos tem o nome de uma rua, o outro tem o nome de outra rua. Tem o Antônio José Santana e Erotilho de Machado Santana. O terreno da escola é uma doação de um dos filhos desta família. Ali, ó, que o dia que a água subiu, que deu enchente. Olha ali, ó. Sora, eles pegam até a tartaruga que tem aqui, a Vitória da 62, ela tem uma tartaruga em casa. Olha aqui, ó, olha que pouca vergonha. Pouca vergonha. Até os lixos que eles tocam ali, ó. Tá vendo? Mas isso aí será que não vem com a chuva? É por causa que eles tocam aí pra dentro do valor, que não sabem onde tocar. A gente tá sempre fazendo passeata e eles nunca escutam. Mas como é que é essa passeata aí? A gente tá sempre dizendo e eles podem ser. E depois eles, na hora, eles reclamam, mas eles não veem que é eles que estão fazendo isso. Aqui, ó. Olha aqui. Não tinha nada de meio ambiente. E aí eu dou aula de geografia e de história, né? E eu comecei a dar aula de geografia na sala de aula e atravessava o arroio de Lúvio, que eles chamavam de valão. E aí eu percebi que ninguém conhecia a comunidade que morava. E aí a gente começou a eles me mostrarem onde eram as coisas, onde eram as casas, aonde é que ia sair o arroio, e eu explicar que valão que era aquele ali e tal. Então aí que começou, né, o trabalho. E desde que começou não tem como parar, porque diminuiu bastante o lixo nas ruas, diminuiu bastante o lixo na escola, mas aí falta muito ainda, né? Então fica bem claro assim que é um trabalho que não pode parar, é sempre contínuo. Na época a gente não tinha conhecimento dessas obras grandes assim, né? Era só aquelas coisinhas que eles faziam, vinham ali para destrancar os valos aí, e era só, mas obra assim não tinha. Na época eu devia ter uns 9, 10 anos assim. Eu levantava de manhã e já ia direto no meio da rua correr aí, brincar de mãe d'água e soldado ladrão, e ia lá pro riacho, jogar futebol, pescar. E os canoeiros passavam ali, tiravam frutas para nós, né? Era uma vida boa. E tinha mato ali onde nós fazíamos o nosso forte, as nossas brincadeiras ali. Tinha a rixa. O pessoal aqui, por exemplo, da Cidade Baixa, ali da Joaquim Nabuco, Patrocínio, a gente não era muito chegado neles, nem eles e nós. O pessoal da Ilhota também. E o pessoal do Ariel era o meu pessoal aqui, né? Só que o pessoal daqui também não chegava muito para lá. A nossa turminha aqui da pesqueira era nós tínhamos um quartel ali no meio do mato. Então o pai de um deles era da brigada, até hoje, mas eu também sou brigadiano. Então ele trazia aqueles capacetes, na época não era capacete, eram uns, que nem esses caras que fazem safari aí, aqueles capacetes, não aqueles capacetes que nem de bombeiro, assim. Então ele trazia para ir, a gurizada usava no quartel ali. Tinha os que ficavam de serviço, tinha os que saíam para combater outras turmas lá do outro lado, era pedra para lá e pedra para cá. Porque eles fizeram uma tubulação ali do outro lado, onde nós brincávamos ali dentro. Eram uns canos grandes, nós era pequeno, então apavoravam a gente. Olha, a hora que eles soltarem a água lá em cima, mas era mentira, só para vai morrer tudo afogado aí dentro. Mas eu nunca mais entrei ali. Era uma gozação. Para
areal da Baronesa. É o ponto nevrálgico do negro. Mas nós morávamos no Pontos Pobres, naquela zona do Pontos Pobres, na Cidade Baixa ali. Então aquela parte do areal da Baronesa, da Rua da Marge, que é João Alfredo, na entrada da... Deixa eu lhe contar uma história. Porto Alegre, centro, não é? Quando estavam ainda fazendo o viaduto ali, como é a Avenida Borges, que estavam cavando aquele troço lá, naquela parte que já pegava da Borges para lá, ali já era areal da Baronesa, já era Cidade Baixa, como eles chamavam. É na parte praia, né, do centro para lá, sim, do centro para o bairro, né? Então, João Alfredo, José do Patrocínio, que era a antiga Rua da Margem, e a Rua da República, essas ruazinhas todas que pegavam assim. Então, como é que era Porto Alegre? Prestem atenção. Isso aqui é o centro de Porto Alegre. Descendo a Avenida Borges, ali já era a Cidade Baixa. Então, aqui onde é aquele cinema que tem ali, Cinema Capitólio, dali para lá já tudo era Cidade Baixa. Só que ela vinha só até ali. Porque ela vinha assim, ó, depois, ela vinha até a Borges, da Cidade Baixa, aqui ela já entrava na João Alfredo, ó. Praia já não tinha mais, porque não tinha saída aqui. Era água, não tinha saída aquilo ali. Então o escape por ali era justamente pela João Alfredo. Então pela João Alfredo a senhora vinha até a Rua da República. A Rua da República tinha uma ponte, um pontilhão de madeira que passava por lá para os pobres, que ele não dava passagem. Era um arroio, que hoje nesse arroio fecharam, né? Então ela vinha até a Praça Garibaldi, que o bonde fazia a volta em direção ao Menino Deus. Para lá não tinha nada, não passava nada. Vinha até a Praça Garibaldi. Quando chegava na esquina da João Alfredo, que chamava-se Rua da Margem, com a Praça Garibaldi, aí dobrava para a esquerda, para a direita, que era Getúlio Vargas, né, que chamava-se 13 de Maio, é o nome daquela rua, era 13 de Maio. Ali tinha um outro pontilhão. Estava vendo que está isolando a ilhota está ficando ilhada. Bom, seguindo ali, tinha um colégio, a Barão do Gravataí. Da Barão do Gravataí, ela descia até justamente lá na Cidade Baixa. É a Barão e a Baronesa do Gravataí, onde era o Pontos Pobres, tudo aquela parte ali. Então ele vinha fechando aqui, ó. Quando chegava na André Belo, que era na 13 de Maio, tinha outro pontilhão que não passava. E seguia essa farra. Aí descendo a 13, ele vinha até a esquina da 17 de junho, chamava Rua dos Cachorros, né? 17 de junho. Tinha um outro pontilhão lá embaixo, que não passava. Então, de maneira que o areal da Baronesa era tipo de um arquipélago. E aqui era um riacho, que era esse tal de Arroio de Luz, que você sabe, que era um riacho que, tanto que quando enchia para passar só de bonde, passava de bonde por cima ali. E a ilhota era do outro lado da Praça Garibaldi, que hoje é o Tesourinha. Era uma ilhota mesmo, né? Era uma ilhazinha pequena. Cresceu muito, e eu preciso estar muito calmo, não estar assim agitado, para poder ir passando ao que eu vivi. Eu estou lhe transpondo a senhora ao que eu vivi, o que eu presenciei e que acompanhei, porque eu sempre fui muito ligado nesse tipo de coisa, a razão pela qual eu estou hoje com 85 anos, lidando assim ponto por ponto, que eu fecho os olhos assim e vejo tudo isso aí. Acontece que o arroio é largo, né? De vez em quando tinha que ocupar quase o terreno de uma pessoa inteira, né? E a avenida, estava prevista a avenida, tem mais aquele... Então, quando nós entrávamos, acabava o terreno do sujeito. Teve todo o trajeto e teve aborrecimentos. O proprietário não queria deixar de fazer, não queria acertar com a prefeitura, dificultava o acerto com a prefeitura, porque não era conosco, era com a prefeitura. E teve até alguns casos muito cômicos, tinha o português ali, chamava a granja do português, o português não queria deixar passar o exército.
Um dia o português, a máquina estava trabalhando lá, cavocando, e o português estava bravo comigo, já que ia embargar o negócio. Aí eu disse pro draguista, ô fulano, cavoca aí e liga o arroio na sanga dele ali. Não, doutor, não faça isso. Sim, acabou, né? A sanga. Foi uma tirada minha para fazer, não podia fazer nada disso. Mas o português, no fim, nós acertamos. Ele dizia para o empreiteiro assim, o empreiteiro conversava com ele e dizia assim, doutor, o empreiteiro disse, mas Fernando, esse seu arrozinho aqui vai ficar com uma beleza, vai ficar cadanizado, vai ficar com 2 frentes, o seu terreno tem 2 frentes, isso aumentou aí 100%. Ele disse, não, doutor, 200%, mas é meu. Estavam para tirar a gente, que eu tenho um papel aí, né? Estavam para tirar a gente daí até dia 19. Dia 19 já passou, fosse o dia 15 também já passou, e nós já temos no fim do ano e até agora, né? Também, né? Eu tô com o papel aí, porque todas as uniões que dá, eu vou lá também, né? Olha, aqui é a divisa de Viamão com Porto Alegre. Porto Alegre para cá e Viamão é para lá. Olha, o arroio é o ditado, que quando a gente entra, a gente não sabe, né? A situação do arroio, né? A gente como vê o arroio assim, sempre correndo, nunca vê ele cheio, né? Aí quando a pessoa vê cheio, aí que a pessoa fica assustada, né? Ela pegou até por aqui assim, mais ou menos por aqui, ela pega. Mas aí depois então ela vai desvaziando, né? Ela vai até o porão, ela vai desvaziando, né? Aí ela vai indo devagarzinho, ela vai indo. Agora dessa que veio agora eu não... Agora da outra sim, que da outra eu me assustei mais agora quando veio da outra. Uhum. Da outra que foi até os condomínios, aquela sim que eu me assustei. Aquela sim, porque aquela eu perdi calçado dentro de casa, no meio das águas assim, que eu não podia sair pra rua, né? Até o condomínio é ali, sabe? Ali, dali. Chegou a achar que a casa já ia junto com ele. Achei que a casa ia junto já. Foi até os condomínios, foi tudo, né, a casa. Eu mesma vim pra cá, comprei essa casinha, né? Porque naquele tempo ela tava por 130 mais ou menos. Aí ela baixou por uns 150, porque se o terreno como fosse meu, né? Até eu ia fazer coisa melhor aqui, né? Mas como não é, né? Olha, aquele muro ali que ele queria fazer aqui no meio do arroio, fez uma ponte. A ponte quebrou, com as águas sal que veio, a ponte quebrou. Ele chegou a fazer um muro, ele gastou para fazer um muro que ele ia botar carro aí no pátio. Mas aí, como não deu, aí então ele foi embora. Aquele pedaço de concreto da ponte que tinha, então? Da ponte que tinha. Eu, para mim, se até fosse um lugar bom que não tivesse isso aí, né, esse riacho também, né, até eu gostaria também que a pessoa saísse, né, porque aqui tá, que desse outros lugares bons para a pessoa morar, que desse, né? Uhum. Mas não que eu não gosto, eu gosto daqui dessa zona. Mas só que as águas quando invade, né? E ontem foi uma coisa que ela tava para chover demais ontem mesmo, mas até aí não veio, né? Só veio aquela ventania braba e apagou a luz, veio aquela ventania braba e aí ficou por isso mesmo que aí não veio, né? Aquelas águas sal braba, né? Ah, como foi da outra vez, meu Deus. Era bombeiro aqui, era policiamento, tudo. As polícias para querer tirar as pessoas das águas, mas a pessoa não podia sair das águas, né? Sim. Até que foi aquela veinha dali que foi e não voltou mais. A véia tá fazendo acho que uns 3 anos. Essa veinha que morreu ali, acho que tá fazendo uns 3 anos, 4 anos por aí que ela é morta já.
quando chove, tem que ver quando chove, que dali enche, a água passa por cima daquela ponte ali, ó. Pode ir filmar ali. Ali? Não, então vocês vão mostrar ali como é que é. fazer a ponte várias vezes já. Aham. O apelido do arroz, Valão. Eu ia perguntar como é que vocês chamam aqui. Valão, é valão? Valão. Tem outra ponte ali que eu tô vendo. É uma ponte pra ele, lá, vem. É uma casa? É o quarto dos outros. É uma casa? É, ali é a casa. Vai fazer milhões de vezes. Isso daí enche mais do que isso aqui. Essa ponte eles têm que fazer, sempre quando é enchente eles têm que construir a ponte de novo. Então aqui sobe a água. Nós temos fotos de que esta pontezinha está no chão e as pessoas estão passando na mesma altura da ponte, mas sem a ponte. Aqui no chão, ó. Por causa da água. Aqui tinha uma ponte aqui, ó. Era aqui, tinha uma poça nessa hora e tinha um monte de marrequinha até aqui em cima. Nossa, como é que é o nome disso? Barragem. Essa já é a barragem, então. Vem água lá na barragem. Faz de conta. Faz de conta que é limpinho, mas ó, tirando ali, ó, parece que é tudo limpinho, mas só parece. E por que parece mais limpo aqui? Porque olha ali, ó, tá descendo, né? Por enquanto não tem mais aqui, mas essa é a barragem. Uma das recabas dentro d'água. Por que a água fica mais clarinha aqui? Porque não tem lixo por enquanto. Mas ela é suja, porque pra lá tem lixo. Lá também. Os canos parece que a água é bem limpinha. A água é limpinha, vem ó da nascente. É, dali da... Tudo ali é tudo poluído. É do outro lado. Então a água do Parque Circular também é poluída. Não, na nascente não. Logo que sai da nascente. Mas as cachoeiras lá, que tem umas cachoeiras lá. Lá no Parque Circular tem cachoeira? Tem, eu já fui. Mas eu nunca Vamos ter que descobrir isso aí, hein? Tem que ir lá já. O meu também. Nunca vi. E pra quem que serve essa barragem, hein? Só pode destruir a casa dos outros. O que é parecido? Pra que serve isso aqui? Pra que serve a barragem aqui? Pra que serve? Pra eles hidratar a água e pra ir pras casas das No pessoas. começo logo que eles vieram, que começou o bairro aqui, Vila dos Herdeiros, a água vinha daqui mesmo. Ali tem a estação de tratamento, só que agora ela não está ativa, imagino. Não está ativa. Mas num primeiro momento eles bebiam a água daqui mesmo. Mas Tinha uma agora caixa não tá d'água, mais né, usada. antes nessa. Tinha uma caixa d'água que a mulher lavava o filho dela aqui nessa. Essas casas têm água encanada? Hã? Tem água encanada aqui? Tem água encanada. E vem da onde? Então? É água da Do demais. demais, normal. Mas é tudo gato, não te preocupa. Como é que tu sabe que é gato? Olha lá. Porque tu acha que eles vão pagar água e luz? Não vai dar pra nós passar, mas ia passar por aqui, ó. Tem muita gente que passa por aqui. Pra ir pra lá. Passa por onde? Como é que é isso? Por esse negócio aqui, ó. Quando a água não tá muito cheia, assim, a pessoa passa por aqui pra sair lá no Beco Velho, lá. Pra levar as crianças pro colégio de vez em quando. Ali, marrequinha ali, ó. Eu morava lá no Beco Velho e aí eu vinha pra cá a pé. Por isso que eu conheço. Mas vinha por onde? Nós vinha pela barragem, por lá. Caminhando por volta aqui. Hoje a tendência é cada vez nem tem canalização nem lateral assim, né? Aqui não tem nada. Mas vamos, e aí?
Aí quando enche, o que acontece? Vai comer a avenida? Não. Se calcula e se deixa esse espaço aqui entre a avenida e o canal maior. Se faz um canal totalmente revestido, a velocidade de deslocamento é muito grande. E aí a capacidade da água de destruir a própria obra é muito grande também. Eu tenho que mostrar lixo também, não, você já está acostumado. Mostra tudo que tu quer. Até no olho, assim, no olhar, a gente percebe que isso é um sistema mesmo. Quase todos os arroios ficam assim, isso é um exemplo claro. E aqui, ela está mais viçosa, essa vegetação toda, exatamente por causa do esgoto. É possível manter isso numa área urbana? Sim, a cidade de Artigas tem isso. A cidade de Artigas, em volta do Rio Quaraí, é um grande parque, é organizado. A beira do rio tem mato natural assim, mas não é mato natural assim jogadão, não, é um jardim. Então o que é possível? Precisa fazer o que nem tal, o dilúvio todo cheio de... Não precisa, dá para deixar assim. Mas não assim, deixar assim, estou falando assim, fazer assim, construir alguma coisa, né, que tenha uma visão, uma relação mais natural. Existe um projeto no Tietê que é isso, é preciso que o Tietê tenha mais espaço. Quer dizer, eu reurbanizo em torno do Tietê, reurbanizo em torno do dilúvio, de tal forma, se eu quiser ter essa imagem, de tal forma que eu permita ter essa imagem, mas que a Avenida Ipiranga não sofra nenhum tipo de problema. Certamente, assim do jeito que está, não dá para fazer. Eu vou ter que fazer desapropriações, vou ter que expandir a avenida ou fazer uma elevada por cima do próprio arroio, seria até caríssimo, né, mas bonito. Mas se precisar fazer rua ali, bom, aí nós vamos ter que usar uma outra possibilidade. Pra gente parece uma coisa meio desordenada. Não sei se é porque as casas estão ao redor, tem uma rua e tem uma paisagem aqui que conflitua com a outra, né? Mas pro leigo é uma espécie de desordem. E eu me pergunto também se essa visão meio desordenada não é o que faz que as pessoas joguem lixo. Como se não, eu vou tocar porque não tá cuidado. Não, mas é que a sensação que eu tenho é tudo isso que tu diz, mas eu olho, tá lixo, tem lixo. Exatamente isso. Vamos começar, só para dar como exemplo, um negócio que não tem nada a ver com saneamento, com ambiente, tem nada que chama-se metrô. Metrô em qualquer lugar, até no Brasil é limpo. Vai no metrô de São Paulo, que ele é montanha de gente, e se tu olhar uma pontinha de cigarro no chão, uma ponta de cigarro no chão, porque não tem. Não tem por dois motivos. Não tem porque limpa o tempo todo e não tem porque as pessoas não jogam. Por que as pessoas não jogam? Porque claro que tu fica constrangido a jogar num negócio que está brilhando. Quanto mais organizado, quanto mais o serviço foi prestado, mais o cidadão se sente compelido a também separar lixo, não sei o quê. Do contrário, ele pega o seu saquinho, bota do lado de fora, fecha o portão, entra em casa e adeus. Da noite agora alguém que resolva aquele problema. Aqui também. Né? Mas então lá na Ipiranga ninguém joga lixo no arroio? Não, joga. Joga, não é isso. O que a gente está falando é outra coisa. É que uma condição assim, pseudamente natural em meio urbano, né, leva a que as pessoas enxerguem, mesmo, é uma coisa atirada. Então também posso tirar meu lixo aqui, não tem problema. Não? Todo mundo joga, é uma coisa que ninguém quer. Não é para jogar, deixar que a natureza fique sozinha, não existe isso. Nós estamos em área urbana. Alô? Esse material que a gente está tirando aqui, a gente está levando lá pro lixão da serraria, né? Para espalhar, estão espalhando lá. E quando a areia é mais limpa ainda, o DEP, que a gente está trabalhando para ele, eles reaproveitam. A gente larga nos depósitos deles aí. Por enquanto, que eu estou vendo, o material que tem mais material é aqui. Que a gente tá colhendo, né? Sai areia limpa daí, né? Não, sai quando é montinho, pode ver ali mais adiante ali, tem um montinho que fica, né? Sim. Daí ela vai secando, aquela areia fica boa. E o que você mais encontra nessa areia? Roupa, pneu de carro tem de monte aí.
mais lá pra cima tu encontra até porta, carcaça, destroço de carro, tudo. Já foi recolhido já, assim. Mais lá pra cima. Cadê o arroz? Sumiu? Sumiu? É por baixo agora. Agora ele passa por baixo. É verdade.
Como é que é É isso aí? marrequinha seca, marrequinha nova. Não, essa marrequinha aqui Tá velha, ela tá velha. tá Explica velha. o que aconteceu, o que sumiu o dilúvio aqui? O que acontece? É? É lixo. É lixo, tipo adubo. É lixo lá dentro da barragem, né? É porque a barragem é lá. É lá em cima. E quando vê, tem um monte de lixo dentro da barragem. E aí sai as marrequinhas pra fora e desce tudo. Desce toda aí quando vê, vai acumulando, vai parando, vai acumulando, vai acumulando. E pra lá tem muito mais marrequinha. Não vai nada. Olha o que aconteceu. Olha lá, olha lá. Pega ali, ó. Ali, ó. Ali é a marrequinha, ó. Ali é marrequinha. Ali é a marrequinha. Ah, não conseguiu pegar uma com raiz. Então eu vou afundar. Cadê minha professora? Passa lá. Ô, Sora. Olha lá, eles vão... Senhora, eu sei que a senhora não é professora de Ali, ó, história, que né, pegou uma a marrequinha. senhora só lidar com isso daqui, mas olha só, isso daí se cria assim por causa da gente, que a gente toca lixo, ou se cria sozinho? Tocou a marrequinha do teu irmão. Vem da barragem, que nós vamos ver depois, é um espaço muito grande, então chove muito, a água, o trajeto da água vai ser esse aqui, então essa planta vem junto. E aí, como não tem mais o espaço para a água passar e tá tudo erodido no caminho da água, a marrequinha fica instalada sobre a terra daí, né? E a água acaba passando por baixo. Ô, Sora, isso aqui era água. Não é água. Tem carne, tem peixe aí dentro, tinha, né? Ali mostrou ali É o cara dali, o Calel botava. Calel, ele é daqui? É. Mas se o arroio tá lá embaixo, como é que tem água aqui? Porque enche. Ali mostrou ali. Enche, né? Enche e transborda pra cá. Isso é água suja, que mosquito da dengue, lembra? Mosquito da dengue. A sua cabeça veio medo. Vamos jogar nessa grama, futebol. O que parece que A água toda aí, ó. É cheia de marrequinha. Parece que um gramado, assim. É uma fotos que tá tudo coberto de verde com essa planta ali, né? É. E aí só tem um espaço assim pequeno que não tem a planta. E aí nós tiramos fotos porque tava cheio de peixe, então era bem ficou bonita a foto com os raios solares, assim, a vida ali do peixinho ali e ao redor só verde de marrequinha. Ah, tudo bom, vai entrando. Só que nós temos que andar aqui por esse trem aqui até o fim. Aqui da Pesqueiro, moradores mesmo aqui, como ele disse. Era nós aqui nessa casa. E esse aqui era o seu João Ribeiro Moreira. Ele disse que está me dando essa folga até hoje de morar aqui de graça sem saber o que é aluguel. A minha vida toda, nem meu pai. Ele comprou esse terreno, parece com a ajuda de um primo, depois hipotecou esse aqui para comprar o do lado. E o terreno dele era muito bom, era 13,20 metros de frente por uns 70 de fundo, aqui nessa área aqui. É que depois, na época que aterraram, aí o pessoal começou, sabe, a avançar bastante. O nosso era bem assim, não sei até se tinha avançado antes, mas eram quase uns 3, 4 metros para lá. Depois tudo começou a vir pessoal, sabe? Era grande aqui pro fundo, as casas ficavam distantes o riacho aterrado, sabe? A gente transitava por tudo, a gente vinha desde a da Quatro Chacó na entradinha, essa é Quatro. Então a gente andava por ali e ia sair lá perto do viaduto Sassorianos. Passava aqui por dentro, né? Que aquele colégio ali não existia, era tudo aberto, tudo chão batido, tudo vermelho, né? Nessa parte aqui da Pesqueiro, que tem essa esquina aqui, ali era bem grande ali, assim, sabe? Só tinha uma casinha de uma velhinha, bem pobrezinha mesmo, que ficava ali, e o resto da gente jogava bola ali, aquele areião danado, né, aquela coisa. E aí era um tempo bom que a gente via tudo aí, meu Deus do céu, que tinha aí, eu tava me lembrando de dizer pra vocês que a gente via. Até de coisas horríveis que hoje em dia eu fiquei vendo, assim, cabungo. Impressionante, né, isso aí, cabungo. Era um caminhão, essa juventude não vai saber, talvez não você não sabe. Era um caminhão que vinha com 2 pisos.
Eu estava olhando até para depois chamar os caras de cabongueiro. Era tipo eram 50 centímetros, eu fiz mais ou menos um desenho para ele mostrar. Ah, então vamos ver então. Pequenininho, era um recipiente que se botava numa latrina onde ia colocado. A pessoa sentava num lugar redondinho, onde ali Fazia os dejetos. Ah. Estavam ali. E aquilo tinha uma alça com tipo um parafuso, era uma tampa de madeira, rodeava, aquilo trancava. Então vinha aquele caminhão. De cima eles tiravam o vazio, entravam na sua casa e largavam. E pegavam 2 cheios, aquele caminhão na rua. Sabe quando a gente passa o Beira-Rio, tem aquela lomba que desce. E a gente vai por baixo, ali passa no estaleiro só onde tem agora o museu. Aquele do Iberê, exatamente. Ali se chamava a lomba do Asseio, porque ali por baixo era uma vilinha que a gente entrava de chão batido. Eu ia lá também, de chão batido. E tinha tipo um trapiche, mais ou menos fica estaleiro só, de madeira, aquilo ia longe, eles largavam aquilo direto no rio. E lá era lavado e vinha de novo. Então tinha um colega na CE, mais velho que eu, ele morava em casa de porta e janela. Ele dizia, tu tem que ver quando chegava, eles iam na hora do almoço, aquelas casas que eram um corredorzinho, tu tá almoçando e eles passavam com aquele toque. Esta caixa que vocês estão vendo aqui, ela já está pronta, tá? Esta caixa é que recebe o esgoto da Baronesa do Gravataí. E é praticamente toda a bacia do Arroio Dilúvio chega aqui, nessa caixa. Nos últimos 10 anos, nós melhoramos muito já a qualidade do dilúvio. Mas como ele era tão degradado, ela ainda não é perceptível ao olho nu. Arroios grandes que a gente vai atuar em cima deles é o Salso, o Capivara, tá? O Dilúvio, o Águas Mortas, o São Vicente, o Moinho e o Taquara. Os grandes arroios. Esses já estão todos eles dentro do socioambiental. Então aqui, na verdade, são 2 estações de bombeamento dentro de um mesmo prédio. Essa marrom recebe a parte do centro e aquela verde recebe a parte da Baronesa. Este é o complexo, essa é chamada estação elevatória. Ela só tem uma finalidade. Como o esgoto vem por gravidade, ele chega lá embaixo. Aí ele tem que ser levantado para poder escoar lá para longe. O esgoto do dilúvio chega da Baronesa do Gravataí, bombeado para cá, chega na ponta da cadeia. Chegando na ponta da cadeia, ele se encontra com o esgoto do centro. Esses esgotos são bombeados lá para frente do cristal através de um emissário, eles chamam. Então lá no cristal nós vamos ter outro bombeamento, que é a Hebe Cristal, que vai levantar de novo através de outras chaminés mais altas do que essa, para poder cruzar o Guaíba. E aí é que ele vai chegar na Et Serraria para o tratamento. Aí ele vai se encontrar lá na Et Serraria, ele vai se encontrar, bem, aqui já aqui no hipódromo, em frente ao cristal, ele vai receber também os esgotos da Cavalhada. Tá, então, junto, aí temos então já o dilúvio, a área central e lá no cristal ele recebe a Cavalhada. Juntando todos esses esgotos, ele leva lá para a Et Serraria. Ao chegar na Et Serraria, ele vai se encontrar com o esgoto da Restinga e da Ponta Grossa, que estão sendo bombeados de lá para cá, formando então o conjunto, todo o complexo de obras do programa socioambiental.
pessoal daqui, da beira aqui, tudo do Lago dos Canos, tudo na beira da Sanga aqui, tudo dentro da Sanga. Inclusive no pátio dele, aí no pátio da vizinha, ali que mora nos fundos ali, é direto, né? Tem muito larga na porta. Eles dão descarga lá em cima, lá quando vê, só vê já que escuta aquilo batendo na porta. Bum, 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 bum. Ela já nem abre porque ela já sabe que é os... Ela já, quando eles dão descarga lá de cima, lá já vem um primeiro. Só na minha casa ali, eu botei o quê? Uns 4 canos ali. Já vem o primeiro, já bate, bum, aí já vem o segundo, bum, já vem o terceiro, bum, 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 sabe? Senão ia cair tudo do Ela já nem abre, porque se ela abrir a porta, pum, pra dentro da casa dela, sabe? Eu acho, pô, isso é um relaxamento, né, cara? É um relaxamento mesmo. Ela parece que a prefeitura de Viamão ela tinha baixado um decreto. Eles botaram na obrigação, quem não fizesse tinha um prazo, parece que de 60 ou 90 dias para fazer, que era Poço Negro e um monte de coisa. Pegaram e entraram no Ministério Público contra, entendeu? Aí trancou o troço da prefeitura, por isso que está descendo essa podridão aí. Porque se cada um tivesse um Poço Negro, uma fofa dentro do pátio, não ia ter esse problema aí, entendeu? Mas tem algumas casas que nem tem pátio, né? Nem tem onde fazer um Poço Negro. Não, teria sim, tem, até tem. Porque dependendo do cabo, eu tô achado embaixo. Aqui, tem, não, mas tem que fazer. Se tu quiser, olha, tudo tem um jeitinho. Tu sabe que tudo tem jeitinho. Se tu quiser fazer, dá pra fazer sim. Aquela vizinha ali, ó, aquela ali passa no pátio dela. Não quer filmar o pátio dela, como é que é? Quer filmar o pátio dela? Podemos outra hora também, se a senhora tá com coisa aí. Só pra eles verem o que passa dentro do teu pátio ali. Nós estamos no meio da mesma caloa furada. Vamos ali? Vamos ali? Vamos ali então, gente. Pra vocês filmarem, pra vocês verem o que passa no pátio dela. Bem? Já viu um fedor que tem aqui, né? Cheiro horrível. Aqui é da vizinha. Ali é do outro. Então lá do outro ali é aquela lá, ó. Tá uma bota lá. Deixa eu ver com ele ali já. Isso aí é um perigo, né? Eu consegui botar cano até lá, tinha que botar mais pra lá ainda, né? Aí vai sair lá fora. Se eles botar cano por baixo, sim? Por baixo, né? Aqui eu consegui botar, né? Isso tem, eu acho que uns 3 canos, vem tudo cair nesse aqui. Os 3 canos de lá, tudo de esgoto vem cair tudo nesse cano. Eu que arrumei, né? Pra ir embora. Senão fica aí. Aqui é outro banheiro, esse aqui eu tive que fazer diferente, né? Fora do... Mas ali tem 3 esgotos que vem tudo dentro desse aí. Vai tudo embora. Ainda bem, né? Tem que ir embora, né? Quando eu vim pra cá mesmo, que eu morava lá em cima, isso aqui era deserto, isso aqui era só água. Era água e sujeira, né? Aí o pessoal foi limpando, construindo. Terminando um pouco da sujeira. E aqui é o seu quintal? Era casada, me separei, fui morar no emprego, depois resolvi fazer a casa, montar a casa, ficar sozinha, mas pra ficar sozinha assim, aí não dá tempo. E como é que é pra senhora conviver com arroio aqui? Não é bom, mas também não é ruim. Aí, né, uma chuva que deu sim, sobressaiu porque eu não tinha feito o muro. Aí encheu d'água. Aí eu fiquei tão apavorada. Choveu domingo à noite. Na segunda eu cheguei aqui cheio d'água. Eu olhei assim, só li a Bíblia e fui trabalhar. Mas me incomoda mais o esgoto ali do que o arroio aqui. Porque aqui eu sei que é a natureza. O esgoto deles cai aqui e eu não tenho nem tempo de brigar. Não tenho, eu não tenho tempo, eu também não tenho dinheiro para fazer. E vai ficando assim. Já fez 5 anos que eu estou aqui. O plano foi assim, a casa do meu filho aqui e a minha é lá. Mas ficou só começar. Faz 30 e poucos anos que eu moro aqui, mas eu sou natural de Cruz Alta. Eu sou filha de Índia com descendente de Paraguai. Mistura. O coração tá no interior mesmo. Não adianta, a gente adora, por mais, olha, 30 e poucos anos na cidade, mas a gente vê uma folhinha, uma coisinha, novidade, é bonita, sei lá, a gente se acerta. Então eu tô pensando, é muito diferente a vida do que aqui. A gente passa, lá é um lugar assim, tem as bicicletas no costado da estrada, não é a rua, é a estrada, né? A estrada toda cheia de pedra, assim, a gente tropeça.
Mas a gente vai passando e os outros nem conhecem. Aquele comprimento assim, né? Eu adoro o interior, eu adoro o mato. Nós coletamos esgoto ainda de uma forma ainda muito precária. Então o DEMAI tem um programa chamado de esgoto certo, por exemplo, né? e outras iniciativas de obras que procuram corrigir esse passivo que ficou atrás, no sentido de fazer a ligação bem feita, de tirar o cloacal do pluvial, então, porque é um processo muito lento e é o que vai melhorar o dilúvio. Nós temos dificuldade de convencer o cidadão, porque, como eu disse para você, ele não está vendo esgoto nenhum. Mas o que tu quer mexer aqui? Aqui não tem esgoto nenhum. Muitas vezes queremos saber se o seu esgoto está certo. Hoje tem um problema, segurança. Tu bate na casa de uma pessoa, opa, posso eu, tá de gravata e terno, né? Tem assaltante aí que tá chegando de gravata e terno, por isso a música do Chico Buarque, né? Quando eu era na área operacional ali, nós tínhamos um problema num PV ali naquela vila, próximo da Vila Brasília ali. Um PV num encontro de duas ruas, sempre estava entupido, esgoto cloacal. Estava entupido e começava a vazar. Aí lá começava a vazar, as pessoas ligavam para a divisão de esgoto para ir lá. Eu digo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer assim, nós vamos limpar, mas não vamos trazer, vamos deixar lá. Porque eles vão reclamar. O DEMAI limpou e deixou ali. Nós vamos deixar de propósito. Porque para eles verem o que eles colocam. Aí aquele que reclamou, sempre é pego o endereço, o telefone, a gente vai falar com ele, ou vai ligar para ele e vai explicar por que a gente deixou lá. Vai. Olha, foi assim 4 vezes e começou a cair o atendimento desse PV. Um dos grandes sanitaristas do Brasil foi Saturnino de Brito. Ele foi um dos técnicos da área de engenharia que primeiro se preocupou com essa questão. Então o Saturnino de Brito, ele defendia a ideia de não canalizar o arroio e deixar para que as pessoas vissem o que elas jogam ali. Porque ele dizia que tu estaria na verdade ocultando, e na verdade é assim que funciona. Mas isso aí já muita gente nós vimos pescando aí pra baixo. Esses dias eu tava falando pra guria, se soubesse, há 15, 20 anos atrás aí tinha gente pescando aí. Ainda tem cascudo ainda aí. Ainda tem? Cascudo ainda tem, existe ainda. 15 anos atrás não tinha metade dessas casas que tem agora, não. Era bem mais limpa a água. Mas disseram, quem mora aí, que lá tem uma vertente, uma piscina, assim, então o que sobra... Lá o senhor diz o que? Lá em cima do morro. Nós vimos pescando aí. E passava na Ipiranga ali, o cara viu os caras pescando ali. Que época é isso? Faz uns 10 anos mais, 15 anos atrás.
Mas quando não tinha nada, não tinha asfalto, não tinha nada, essa água toda ficava nesse mato aí. Ficava ali, ela ia correndo devagarinho e tal, né? Encher. Agora não, ela cai aqui e ela vai embora, porque não tem para onde penetrar, né? E é por isso que mais enchente, por isso tem que fazer mais canalização, mais isso, mais aquilo. Porque antes corria tudo junto, pluvial e cloacal. Agora separa, só cloacal, só pluvial. Lá por baixo aí, ó, tem um sistema de esgoto. E aí ele vem, esse cano daqui passa por baixo deles. Por isso tinha que ser mais baixo. Aquele que vem de lá, aí entra aqueles embaixo, passa por baixo deles. O que tinha no lugar, aquele que vinha de lá não passava por ele, chegava e encontrava ele. Então tiveram que baixar esse para passar por baixo. Essa rede que a gente está fazendo vai ser uma boa para aquela parte da Lomba do Pinheiro. Né? Vem da Lomba do Pinheiro? É, vai atravessar, vai pegar todo o esgoto da Lomba do Pinheiro, não vai cair mais no delúvio. Vai ficar só esse problema daqui de cima, aqui caindo aqui em cima. Né? Esse aqui vem lá do outro lado da Bento Gonçalves, vem descendo de lá. Ele não atravessa, Bento, ainda vai atravessar ainda. Não atravessa? Não, ele vai atravessar lá perto da ponte lá. Na ponte da Urcos, né? É, lá naquela ponte da Urcos. Isso vai terminar mesmo lá em Ipanema. É, lá tem uma estação de tratamento, né? Depois vai ter outra ali, mais pra cá, aí vai até a estação de tratamento, na estação é tratado, esgoto. Aí pega tudo, concentra lá, conversa tudo pra lá e aí lá faz o tratamento pela largando aí. Aí vai ficar mais limpo. O seu colega estava dizendo que a ideia era, ainda vai dar para pescar aqui. Ah, vai, claro. Quando tiver tudo limpinho. É. Mas ele não vai também alcançar a pescaria. Nós moramos nessa área há 27 anos. Meu pai já morava um pouquinho antes, né? Que nós morávamos numa área lá em cima, né? Depois passamos a morar por aqui. Esse arroio parece tranquilo, né? Tu olha assim, tem um arroio que é fora do período de enxurrada, né? Aí ele não tem tanta vazão, né? Aí a gente pensa que ele é sempre assim. Mas olha, tem período aí que te assusta. E às vezes antes de qualquer chuva, e tem acompanhado também o próprio meteorologia, sou obrigado a mim. E aí, se eles dizem que acho que é bastante chuva, aí eu saio a dar uma olhada como é que está o arroio. Sempre faço isso. Né? Isso normalmente eu olho o meu ali, né, como é que está, e aí para cima também. Eu entrei várias vezes para tirar material ali. Isso eu faço, cada vez que uma taquara que atravessa ali, eu entro lá dentro, eu ou meu filho, e para poder limpar isso daí eu sou obrigado a manter, né? Se eu não fizer isso, eu não... minha segurança é essa também. Levanta a água aí, né? Eu tenho uma contençãozinha que eu fiz lá de madeira, né? Cravei para reter um pouco o material. E pode ver que não tem tido. Eu tenho tirado material de lá, de outras chuvas, né? E o pessoal está mais conscientizado. O próprio som é uma terapia. Quem vem à noite que tu vê o silêncio e a água, às vezes tu pensa até que está chovendo. Quem não sabe, né, que não está lembrado do arroio, pergunta se está chovendo, mas é por causa do som da água, né? E isso daí para mim eu considero uma terapia, né? Porque
ter uma água para te ver, né? Uma água que está correndo aí. Ainda que tem esgoto, né? Mas tô olhando, essa água é sempre clara, assim. Não é uma quantidade grande de esgoto, de preto, que escuro, pelo fato de eu acho que ela ser corrente, né? Poucos moradores aí. Então ela nunca tem uma água escura. Eu acho que não é segredo nenhum, é uma pessoa querer viver melhor, né? Eu acho que cada um fazia a sua parte, né? Se tu está contribuindo com a natureza, está contribuindo contigo mesmo, né? Não precisa nem retirar. Eu acho que não precisa nem se preocupar em retirar material, não lançar o material, né? Então, mas se tu produz lixo, também tu é responsável por ele, né? Então eu acho que é isso que essa é a minha preocupação, né? Se eu faço alguma coisa que em benefício a mim, né, e a comunidade, né, eu tenho que cuidar daquilo que eu produzo, né? E por que tem que tirar a ilha? Porque senão o leito que era lá embaixo sofreu uma deposição e a próxima enchente, a próxima cheia, desculpe, ela vem por cima. Então, o que se chama calha, né? Aquele espaço que foi desenhado para a água se escoar com rapidez, ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E nós retomamos o que era originalmente. Olha. Então, o arroio passa numa calha bem pequenininha, não é mais funda, e ela derrama do meu jeito. E aí não adianta. Então, é preciso que permanentemente se retire essa areia. Se me permitem, essa região aqui, bem naquele cantinho lá, eu vivi toda a minha infância. E hoje eu vim aqui para recordar isso aí. Então, esse arroio aqui eu pesquei, aqui eu aprendi a nadar, aqui meus irmãos fizeram um barquinho, a gente brincou toda uma infância. Naquela casa, fica lá naquele cantinho que sobe uma ruazinha lá, ali eu me casei, foi quando eu fui embora da beira do arroio. E dizem, eu não vi porque eu já tinha fugido com meu noivo na hora da festa, que até um amigo nosso caiu dentro do arroio devido ao chope que tinha ali, que foi servido. E então esse arroio foi um pano de fundo para minha infância. E, em decorrência disso, eu escrevi um livro que se chama Águas Correntes, Nossos Arroios, que eu lancei o ano passado. E é toda a minha vida dentro, na beira deste arroio. Então, depois eu até vou distribuir alguns números que eu tenho aqui para vocês lerem e verem que isso aqui já foi um paraíso. Muito obrigada.
aqui tem coisa de tratamento da água, mas lá tem um caninho lá ó, saindo pra água. Aquela contenção lá. Ah, Aquela contenção, aqueles sacos ali pra segurar a água ali, né? É, lá. A água passa dessa ponte aqui, ó, a altura. Ah, o pessoal tem que se... Mas isso acontece só quando dá chuvarada, assim, a chuva bem forte. Aqui, a ponte toda quebrada. Grava isso. Aqui, ó, tem... Ó o cano. Desce os cocô. Aqui o esgoto daqui dessa cara pode... Tá, mas eu tô vendo que vocês estão bem impressionados com esses canos assim, mas como é que podia ser diferente? Porque em algum lugar tem que ir isso aqui, né? O que vocês acham? Ah, o irmão do Eric já tá lá na marrequinha. Eu não sei, ele disse que tá recém aprendendo. Ah, então tem que estudar Enquanto isso aí, vocês estão então. aprendendo, cada um tá aprendendo. É. Vocês vão descer lá nas marrequinhas, né? Eu não sei, eu acho que é enganchar um no outro e levar pro tratamento. Pois é. Aí a água tá trancando. O que houve aqui? Uma rachadura aqui? Ó, era pra água vir, mas a água tá trancada, eu acho. Vou tá indo por ali. Tá, mas essa água vem de onde? Dessas casas aí. O que das casas? Ali que eu gravei, ó. Olha aqui, ó, Sora, o esgoto. Não passa lá, mas passa aqui. Olha aqui, Sora, a rachadura que aconteceu. E agora o esgoto tá passando por aqui. Então, na verdade, não é uma rachadura, né? Tá acontecendo. Será que foi feito ou isso aí foi a água mesmo? Foi a água, né, Sora? Não. Foi sim. Não, como é que Ninguém fez. Não, tudo bem. A água passando aqui aumenta esse espaço, mas quem é que fez o trajeto para a água, pro esgoto? Né? Quem é que coloca esse esgoto aqui? As pessoas? Não sei. E é aqui o lugar certo? Não. O lugar certo era o esgoto encanadinho direitinho no esgoto da prefeitura, né? E não aqui no arroz. Esgoto? E aí só uma para as duas. Foi ela, Vitória. Olha ali, Sora, parece que tá limpa daqui, ó. Que bonito. Da minha casa dá pra ver muito bonito, Sora, do meu Agora, ô Sora, por enquanto hoje não tem marrequinha aqui, mas tem dias que tem. Tem dia que parece a minha casa tá muito é linda. verdade, Dá pior. tipo uns brilhos assim do sol na água. Na minha casa fica muito lindo. Olha aqui. Aqui no meio daí? É. Tem uma estradinha, vai pra água. Logo aí. Parece que sai de Porto Alegre. Vamos por aqui. Olha aqui o esgoto, ó. Eu acho que é esgoto. É esgoto. É esgoto lá dentro da barragem lá. É uma prainha pra lá, é tipo uma praia. É tipo uma praia, só que é bem pequenininha. Uma praia. É tipo uma praia. Gente, é por isso. E não é sujo lá? É sujo, antes não era, mas agora é. Eu nunca fui. Eu vou tomar banho lá. Eu venho. Aqui é a prainha, não é lá. Na verdade tem várias prainhas. Mas é aqui a prainha, Sora, porque eu lembro daquela árvore lá, ó, que a minha mãe ficava lá embaixo quando ela veio com a gente. Então vocês vêm pra cá no verão? Como é A que gente vinha no verão, quando era limpo, né? Pra Aí tomar a minha banho. mãe sempre nunca tava dentro d'água, ficava lá. Vai tomar banho de sol aqui. É, eles costumam. Eles botaram rede. Ali uma garrafa ali boiando, Sora. Das nuvens. Sora, nós vamos fazer uma vez que tiver chovendo. Rede pluvial geralmente é na calçada, A nossa é no meio da rua. Já aconteceu de a gente chegar em obras e o pessoal fazendo por conta a ligação de esgoto deles e ligando na rede pluvial, que é o que? É mais fácil, porque está aqui na calçada.
Nós trabalhamos assim, com demanda de irregularidade, que a gente às vezes não sabe se o esgoto que está, por exemplo, sendo lançado irregularmente, ele pode ser da instalação predial ou pode ser da instalação pública. Né? O pessoal não sabe o que é um esgoto cloacal, o que é um pluvial. Eles não têm conhecimento da diferença. E nem sabe para onde é que vai o esgoto da casa deles. Né? Não, mas tu estás falando com vários aqui. Eu já estava olhando. A casa em si poderia já estar ligado no cloacal. E quando eles fizeram essa peça, eles podem ter ligado no pluvial. Então eu tenho que ver se está ligado correto as duas peças. Boa tarde. Tudo bom? Nós somos do DEMAI. Tá bom. Tá certo. Não. Quem é? Nessa situação, tem duas residências ali, né? Uma comercial, né? E a outra é residencial, dentro do mesmo pátio. Uma das ligações está correta, saiu na rede cloacal, e a outra está na rede pluvial. Lúcia, assim, ó, nós identificamos na residência, na parte de cima, que a rede está ligada incorreto. Ela está ligada numa rede pluvial que tem aqui na calçada. Tá? Isso não é de se assustar. A água não saiu lá? Saiu no pluvial, a residência. Sim. O cloacal está correto, a gente fez o primeiro teste e está ok. O segundo teste, que foi na casa, saiu na rede pluvial. Tá? Então isso é fácil. Sim. É fácil de ser resolvido. É interno, o problema é com o usuário, né? Não é tá, com e o DEMAI. que tem que fazer? Eu não entendo disso, tem que chamar alguém que entenda sim, disso. Sim, a primeira coisa, né? Procurar um instalador, né? Um hidráulico. E ele fazer o remanejamento da tua rede. Né? Dentro do pátio aqui tu deve ter uma descida de uma rede cloacal. Sim. Né? Tem que ligar essa rede da casa de cima na mesma rede daqui. Tá, mas pelo que eu saiba, vem aquela rede lá de cima e essa daqui sai e encontra ela mesma aqui. A não ser que ela então vai separada e eu não saiba. Eu achava que aquela vinha lá de cima e essa daqui se encontrava com ela aqui dentro do meu pátio para depois sair pra rua. Pode ser que internamente tu tenha duas redes, pluvial e cloacal. E na hora que fizeram essa instalação aqui, ligaram no pluvial. Daí ele já sabe então, o que uma água está saindo aqui e a outra está saindo na lá. rua. Tá. Sendo que os dois são esgoto. Tá. E os dois deveriam estar ligados na rede cloacal. Então o de lá tá ligado na rede que não é esgoto. Da calçada, que não é esgoto. Tá. Tá, eu vou pedir para alguém dar uma olhada. Isso tá? Aí geralmente a gente vem daqui uns 15 dias de novo, ver como é que ficou a situação. Tá legal. Tá ok? Tá certo. Então quando o problema é aqui fora, né, o DEMAI se responsabiliza pelo conserto, porque não pode o morador, né, se responsabilizar por uma coisa que ele não fez, né, aqui. Então aí o DEMAI faz o conserto. Agora quando é interno, aí é o morador que tem que fazer. Nos interessa saber essas histórias, né? Se é um passado que ficou para trás, por que a gente está levantando isso, né? Por que essa memória é importante para pensar hoje? Por que essa memória ambiental a gente está provocando, né? E acho que vocês podem nos ajudar. O pessoal já vinha me contando suas memórias também. Essas narrativas reinserem na paisagem de Porto Alegre o próprio arroio. A venda do carvão era ali na ponte que eles estão açoriando. Não é a ponte açoriana que é ali? Mas assim que eu fui saber aquilo ali depois de burra velha, né? Eu fui saber o nome daquilo ali.
Andava por ali, por cima, por tudo, quando era criança, eu tinha 12 anos naquela época. E eu não sabia o nome daquilo ali. Ali tinha era depósitos de carvão. Tinha a fábrica de vela, que era do outro lado, ali de Passo Zônio. Ali era a fábrica de vela, né? E ali tudo era depósito de carvão. Ali era um baita de um riachão, né? A gente entrava de caico, pai entrava de caico, a gente ia longe dali. Eu dormia dentro do caico, eu dormia. Não tinha de dormir mesmo, né? A gente levava roupa de cama acolchoada e dormia ali. E eu ajudava o pai, né? Porque tinha que uma pessoa, sempre tinha que ter um para ajudar ele. Porque tinha que abrir o saco, né? Para poder ensacar o carvão. Porque o carvão vai para botar com a pá, né? E era assim. Então eu tinha que sempre ter um para ajudar. E a gente tinha que posar ali. Às vezes a gente trazia melancia, a gente fazia barraca no barco, vendia melancia também ali. Não era só carvão, a gente vendia melancia, a gente vendia fruta, tudo. A gente vendia, né? Quando era época da melancia, a gente vendia melancia. Quando era época de fruta, de laranja, a gente vendia, bergamota, laranja. E quando não era carvão, a gente vendia carvão. Aquela época ali era muito lindo aquilo ali, sabe? Só era meio fedorento, assim, sabe? Por causa daquele riacho, né? Aquele riacho, ele tinha um mau cheiro, sabe? Aquele riacho ali, tinha a fábrica de vela em frente, muito movimento da fábrica de vela, tudo, né? Mas o pessoal ia comprar carvão, aquelas mulheres riquíssimas, elas iam comprar carvão. Às vezes elas me levavam para casa delas, às vezes eu posava lá. Elas vinham no barco, me levavam, tinha uma menina, queria que o pai desse todo o pano eu para ela. Eu dizia pro pai que eu para mexer com o velho, né? Porque o velho é muito agarrado, o pai sempre foi muito agarrado com os filhos, sabe? Então eu dizia pro pai que eu ia. E o pai, caso que chorar, eu disse, não, eu tô brincando contigo, velho, eu não vou não. Porque tinha carnaval aí. E carnaval do bom. Aqui na frente tinha coreto de carnaval, lá naquela esquina tinha coisa de carnaval, aqui na Miguel Teixeira tinha coisa de carnaval, aqui na João Alfredo tinha coisa de carnaval. Era na Barão, Baronesa e Miguel Teixeira. Tinha 3 coretos. Isso tudo vinha aí, nesses coretos. Tudo no espaço da rua, tudo na nossa sociabilidade. Tudo na rua, tinha arquibancada, fazendo arquibancada de madeira aqui na esquina e passava. Onde ficava o Rei Momo. Tinha 3 Rei Momo. Tinha o Rei Momo Preto, que era o Lelé, o Adão Lelé. Tinha o Macalé. E o outro eles chamaram o Rei Momo aí, sei lá quem é que era. Então tinha tudo aquilo ali, se fazia um monte de coisa. Uma vida comunitária. Aqui esteve, morou nessa rua, o primeiro Rei Momo Negro de Porto Alegre. Quem era? O Lelé. Antigamente não era escola de samba, era bloco carnavalesco. Tinha os comandos, tinha os democratas, tinha aquele ali, o Ases do Samba, tinha aquele outro lá da 17 de junho. Era um dos mais famosos até. De Rio Grande ou Pelotas vinha Marinha. Era uma escola de samba que vinha. Tudo de marinheiro. Trevo de Ouro. Muito bonita a escola. Tinha os bambas, tinha a embaixadora do ritmo, aí vem a Marinha. As fantasias eram iguais. Saia todo mundo, na época que eu me lembro de guri, de Robin Hood, era todo mundo de Robin Hood. Canela de Zebu, Tô com a Vela, Saímos Sem Querer. E meu avô, como gostava muito dos comandos, então faziam, eles vinham buscar quando saíam, vinham aqui na frente, cerimonial todo, faziam umas estrelas, algumas coisas assim, com uma bela, sabe? Carregar. Naquele tempo de, sabe? Só gozação, né? Eu tinha um medo, era daqueles bichos que eles faziam, aqueles boi assim, botavam aquelas roupas assim, vinham em direção a gente, eu saía fincado. Na frente, às vezes depois, guri, chamava-se de remeleixo. O que era? Era alguém que vinha na frente fazendo umas macacadas, fazendo careta, pulava, dava uma cambalhota, essas coisas. Hoje em dia, passista, porta-bandeira, não tinha, chamava-se remeleixo. O que é ali, Cabo Rocha, ali é Areal da Baronesa? Não, ali Cabo Rocha ali é Zenha, né? Que também foi um outro núcleo, né, do povo negro, a Cabo Rocha, né? Sim, sim. O nome daquilo ali não era Cabo Rocha. Era a rua, era a zona de meretrícia. Graças a Deus, né? E ela tinha 2 números, ela vinha até a Zenha. Da Zenha para lá, da Zenha para lá. Era um nome. Aí nós íamos até Santana, né? Que tinha outro nome. E quando sai dali da Marcelo Dia,
tem uma curvinha e vem até a Avenida São João, Rua São João. Rua São João. Rua São João. Era Rua São João, Isso, aquele pedacinho de rua que é Cabo Rocha. Vinha só até a Zenha, que era chão batido e tal. No que atravessava a rua, continuava até a Santana. Chamava-se Rua São Suci, aonde é o Ernesto Dornelles, que é o hospital, tudo era fundo do lixo. Lixão. Não passava nada ali. Morou ali o Joana, daqueles que tinham carnaval, comeu? De Lucena. Morou a família deles ali. E nós morávamos ali também, nós moramos ali. No número 107. Quando eu vi o Graf Zeppelin pela primeira vez, primeira e única vez, 1932, 33, passou ali. Bem baixinho, a gente guri. Eu não sabia que aquele charuto era aquele, né? A única rua que tinha ali que passava era justamente a Travessinha São João, que agora sai ali no Hospital do Coração ali, né? Aquilo ali era banhado, tinha de português. Para ir, por exemplo, para o Partenon, você vinha direto pela João Pessoa. Aquilo ali também era um riacho que passava, que ligava aí embaixo na ilhota. Bom, em 1924, eu nasci na cidade de Rio Grande, mas vim para Porto Alegre com a idade de 6 meses. A minha mãe, o meu pai, moramos todo mundo, nós se criamos ali na Zera do Orelha da Baronesa. Veja bem, né? E dali a gente... Porque é um círculo, sabe? A gente dizendo a ilhota, Larial, não sei o quê, bababá. Mas esse núcleo de negros, sabe? Essa senzala, que eu quero dizer, abrangia tudo isso. Pegava a ilhota todinha, pegava o Orelha da Baronesa todinho, a cidade baixa toda, até a Borges, porque dali para lá era zona de meretriz, e era riacho também, não passava nada.
Essa caixa é uma caixa adicional de calçada. Essa caixa ela é usada para se tiver uma obstrução interno no prédio, o DEMAI poder fazer a desobstrução. Geralmente o pessoal coloca muito papel higiênico no vaso, coisa assim, e aquilo ali vai acumulando, né? E aquilo, com o tempo, daqui a pouco tranca, né? Acontece de o pessoal tirar essa tampa, né? E colocam sujeira para dentro. Garrafa PET, saco plástico, e isso, se não tranca aqui... Essa que eles botam também cachorro, por exemplo? Geralmente é no pluvial. Geralmente é no pluvial, né? Daí, se não tranca aqui, na saída aqui já, tranca lá no coletor. Porque lá a nossa rede, ela é dimensionada para receber só o esgoto, né? Por isso que às vezes se tem uma rede pluvial ligada no coletor local também, ela transborda, coisa assim, porque não é capacitada para receber esse monte d'água. Né? E a gente filma para nós ver o que está obstruindo a rede. Ou uma infiltração, né? Que a gente procura para ver se tem alguma rede quebrada, alguma coisa assim, que infiltra de uma casa para outra. Geralmente acontece isso. Quando a mandado parado, para bem na junta. Vai, tá bom aí, então. Deu. Em 2005, nós reformamos o programa, né? Nós abrimos várias frentes. E um desses projetos era identificar as causas dos entupimentos. A gente consultou o pessoal que faz manutenção de rede, né, a desobstrução, qual era a causa mais frequente em um determinado local. Nós verificamos no nosso sistema de controle de serviço, né, que naquele local havia muita frequência. Então fomos perguntar às pessoas, o que vocês tiram ali de dentro? Eram fraldas descartáveis. Então nós mapeamos toda a rede que chegava naquele ponto, né? Fizemos um trabalho de conscientização ambiental, né, com as pessoas, né? E parou de entupir a rede, né? Então assim, ou a criança cresceu ou o pessoal tomou consciência, né? Mas lá em cima eles deixam o lixo cair no chão, sabe? Eles tocam o lixo no chão e quando chove cai tudo pra cá. Aí vai enchendo aquilo dali e começar a transbordar pra fora do banco disso. Mas é eles que tu fala, quem é? É a civilização. Não é tu que mora lá pra cima também? Eu moro. Então? Mas eu boto no lixo. Ah, tá. Mas é que os cachorros vão lá, mordem, tiram pra fora. Pois é, né? Tem isso. Não adianta botar no saquinho às vezes, né? Do Eric. Acontece um monte de coisa. As pessoas têm que sair de casa pra ir pro colégio, porque as casas delas ficam todas alagadas. Ficam furadas. E pra que serve esse Eles nem botam na sacola de lixo, tem um monte de lixo aqui dentro. Mas é que o caminhão do lixo passa. Passa, mas não pega o que tem aqui dentro. Eles não pegam nada que não tem sacola. Caminhão do lixo passa aqui dentro. Passa sim, passa aqui. Pode gravar aqui dentro pra saber que uma empresa pode vir e querer fazer alguma coisa. Pois é, né? Olha aqui, Sora, aqui que a gente passava antes. A gente passava por aqui. Olha os lixos, Olha aqui, ó, Sora. Tem uma boneca lá, ó, tirada na água. O caminhão do lixo vem até aqui, mas o problema é trazer das casas até o caminhão. Ah, ele tem só aqui. Não vi? Então traz. E não tem coleta seletiva, coleta normal. Assim. Claro. Não sei, não vi. O filme que eu vi é bom. E nessa comunidade não tem catadores, então eles não têm a preocupação de separar o lixo e fazer o lixo virar renda, né? Então fica mais difícil.